Por que algumas crianças aceitam o não que o pai e a mãe dizem e outras crianças simplesmente não aceitam? Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. O vídeo de hoje trata sobre o não. Uma palavrinha pequenininha, né? Mas de tanta importância. E que às vezes é muito difícil de a gente usar da maneira que a gente gostaria, né? Por quê? Porque quando alguém diz não para outra pessoa, esse não, essa negativa, vai causar na outra pessoa um sentimento, certo? Por exemplo, quando eu digo não para alguém, provavelmente a pessoa fica frustrada, porque a gente não gosta de dizer não. Eu não gosto quando alguém me diz não. Quando alguém me diz não, causa em mim uma frustração inicialmente, mas em se tratando de crianças, causa nas crianças muitos sentimentos, como frustração, mas raiva. A criança sente raiva às vezes quando ela recebe um não de um adulto, né? Pode causar tristeza. E aí a criança tenta algumas estratégias para que esse não seja modificado, para que vire um sim, né? Tem criança que chora, tem criança que faz manha, tem criança que faz escândalo, você já deve ter visto isso. E tem criança que simplesmente aceita. Por quê? O que tem de diferente nessas crianças? Que umas aceitam, outras não aceitam. Olha, no meu pensamento, não tem muita coisa de diferente nas crianças, mas sim na postura dos pais. E eu digo que o não, na verdade, para mim não é só uma palavra que alguém diz, mas é uma postura emocional do adulto, em se tratando da relação criança e adulto. Que postura emocional é essa? É uma postura de que como é que eu estou por dentro quando eu digo um não. Então, por exemplo, eu vou dizer um não para uma criança, ela vai se sentir frustrada, ela vai ficar até com raiva de mim. Ok, é natural do comportamento humano, do pensamento humano que as coisas aconteçam assim. Mas o mais importante é como é que eu vou lidar com a frustração dela, a raiva dela contra mim. Como é que eu vou lidar com isso? Porque dependendo da postura que eu tenha em relação a como ela está se sentindo por ter ouvido o não de mim, é aí que está a questão que está em jogo. Porque a criança ou o adulto, no caso, se a gente disser um não para o adulto, ela sente como é que eu tô por dentro. Então, por exemplo, tem criança que sabe que se ela ficar com raiva dos pais, os pais não vão aguentar. Não vão aguentar e vão ceder. Então, por exemplo, às vezes o pai tá com a autoestima baixa, às vezes o pai e a mãe são separados, então fica aquela fantasia de que ele vai gostar mais dela ou mais de mim, ou se, né, no caso da esposa, vai gostar mais do meu ex-marido do que de mim. E isso está em jogo no não. Então, a minha postura emocional diante daquele não vai fazer com que a criança aceite ou não aceite. E aí, se você lembrar de alguns exemplos que você deve conhecer na sua vida ou já observou de outras pessoas, normalmente a criança sabe isso, né? Quer dizer, mesmo que ninguém falou, né? Ninguém precisa falar isso, mas ela sente, ela sabe que por dentro o pai ou a mãe eles não suportam aquela raiva dela e aquela angústia dela. Por isso, qual é a minha indicação? Se eu posso dar alguma indicação. A indicação é: se mantenha firme se você acredita naquela postura. Se você acha que a criança não vai ganhar aquilo, ou não vai comer aquilo, ou não vai vestir aquilo, ou não vai se comportar da maneira com que ela está se comportando, e você acredita nisso, fique firme, né? Se ela disser que odeia você, diga: tudo bem, eu entendo, eu aceito essa tua raiva, essa tua frustração nesse momento, eu sei que tu pode não estar gostando disso, mas eu sou o teu pai ou a tua mãe, ou o responsável por ti, o adulto, e neste momento vai ser assim, e eu aceito a sua raiva, né? Não tem problema nenhum, né? Porque a raiva vem e vai, né? A geração dos meus pais e talvez dos teus pais, de você que tá assistindo, né? É uma geração que não se importava muito com a raiva ou não. Pelo menos na minha casa era assim. Quando a minha mãe dizia um não, meu pai dizia um não, eles não queriam saber se eu estava com raiva ou não estava com raiva. E pergunta se eu deixei de amá-los por isso. Não, né? Acho que a gente vive um mundo onde é muito importante a gente ser amado. Mas um pai e mãe, antes de ser amado, eles querem ser respeitados, né? Não apenas ser amados. E
muitas vezes o que a gente vê é que está faltando o respeito e a honra para o pai e a mãe. E amor, né? Bom, amor já é um conceito que a gente pode pensar em outro vídeo, certo? Então é isso, eu acho que é por isso que algumas crianças aceitam, outras não aceitam. E às vezes até alguns adultos, a gente pode pensar isso na relação de casal também. Quando eu tenho que dizer um não pro meu companheiro, pra minha companheira, como é que ele vai reagir? É a forma que ele tem para reagir, mas como é que eu vou aceitar ou não aceitar? Como é que eu vou ficar por dentro com a resposta negativa que ele vai me dar? Então é isso, espero que tenha sido útil e importante para você essa reflexão e até o próximo vídeo.